Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje, novamente, como um segundo bloco ou continuação do programa da semana passada, eu trago aqui a colega gineco-obstetra, cirurgia uroginecológica, Maria Gilca Scherer. Bem-vinda, Maria Gilca. Oi, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Obrigado novamente. Então, se nós formos pensar, é a terceira vez que tu estás gravando comigo. Então. Aquela que não deu certo. Isso aí é coisa nossa, tá, gente? A da semana passada, estamos aqui novamente. Isso aí. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter tirado teu tempo mais uma vez. A nossa intenção aqui do programa é sempre levar informação de saúde ou das áreas de saúde para as pessoas de uma forma simples e objetiva, para que não só eu, como meus convidados, aprendo, para que as pessoas aprendam e conheçam um pouquinho mais de várias áreas relacionadas à saúde dos meus convidados aqui, que eu acho que são sempre esclarecedores. A gente nunca olha um programa desse e perde, a gente sempre ganha. Sim, alguma coisa a gente sempre aprende. No programa passado falamos sobre métodos contraceptivos e climatério. E agora, gente, eu trago ela para fazer esse bate-papo aqui. Por quê? A cirurgia uroginecológica, muitas vezes, ou até então, ela era realizada por urologistas. E aí temos ainda, eu digo temos porque eu faço parte de uma sociedade, alguns tabus. E eu sei por pacientes ou por pessoas próximas que as mulheres têm um pouquinho de preconceito de consultarem com um urologista. Até porque na nossa região, não sei, provavelmente, a maioria são homens. Sim. E as mulheres se sentem constrangidas, que na verdade é um preconceito, que não deveria, mas é verdade. Talvez é por isso que tu está aqui hoje para nós falar sobre isso. Porque entram num consultório para falar sobre escapes urinários e problemas no aparelho urinário, que não são especificamente dos rins, né? Que também tem, daí é outra conversa. Chega lá numa sala de espera, tem 4, 5 homens, né? E é aquilo, né? Se sentem, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sim. É uma colocação que eu já escutei, tipo, falada para mim. Eu acho que isso é interessante teres vindo aqui. Então, é uma opção de uma gineco-obstetra, hoje em dia gineco-cirurgia uroginecológica, que as pessoas que têm problemas com escapes urinários, enfim, possam procurar uma mulher para lhes tratar. Mulher com mulher, que é um preconceito de homem e mulher, e as mulheres têm vergonha para muitas coisas. Temos, então, tu como opção. Não é uma segunda opção, como opção. Eu vou acrescentar mais uma coisa, assim, ó. O urologista, ele vai focar mais na questão da bexiga. Na mesma área a gente tem o proctologista, que se procurado vai focar na questão do intestino. E no meio desse imbróglio todo tem o ginecologista, que vai olhar a parte do útero, a vagina como um todo, a parte da bexiga, a parte do intestino. A vulva. A vulva. Então, quem se dedica à uroginecologia olha o conjunto. Existem urologistas que se dedicam à uroginecologia. Aqui nós não temos nenhum específico, mas a maioria que se dedica a isso são ginecologistas, porque a gente está acostumado com a região inteira, né? Então Fazer uma brincadeira do fiofó ao umbigo. Mais ou menos. Do rego ao umbigo, então. Tá bom, né? Como queira. É para dar uma risadinha aqui. Vamos falar de incontinência urinária. O que é a incontinência urinária, para o pessoal entender aí? Incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Não é normal perder urina em nenhuma situação. Existe um volume para dizer que é perda urinária? Não.
Então, os homens desde pequenininho sofrem. Porque o último pingo sempre é da cueca. É uma brincadeira. Tá, Pra gente rir um pouco, mas... Eu vou falar da mulher, né? Assim, não é normal perder urina. Às vezes, assim, mas é normal da velhice. Não é normal da velhice. Não é normal. Depois que a gente passa pela fase de ser bebê e tira a fralda... Desfraldou? Não é mais para perder urina. Involuntariamente, né? A gente tem que fazer xixi só quando quer. Tem vontade. Exatamente. Então, imagina o que é para uma mulher que não consegue segurar, que não consegue, que a vontade dela não é suficiente para ela segurar a urina. Em alguns casos, a mulher vai deixando as suas atividades do dia a dia. Ela deixa de ir para a academia, ela deixa de fazer um passeio. Não vai no mercado. Não vai no mercado. Tem vários tipos de incontinência urinária, mas 2 são os principais e que eu acho que é bem importante que a gente defina quais são, né, como é que eles são. Tem incontinência urinária de esforço. Que a pessoa tosse, ri e faz xixi. Ri e faz xixi, né? Então, imagina uma mulher na praia, de maiô, dá uma risada. Na praia é menos mal, porque tu entra no mar e fica molhado da água do mar. Mas é desconfortável, Pior né? é na casa de uma visita. Não, mas eu tô falando isso porque na praia dificilmente ela vai conseguir colocar um absorvente, por exemplo. Tem mulheres que precisam andar sempre de absorvente. E que não é pro E fluxo menstrual, e sim pro xixi. E que daí isso tem cheiro, isso é desconfortável, precisa sair com uma sacola de coisas de casa para conseguir passar um dia fora. Essa incontinência de esforço. E tem a incontinência urinária de urgência, que é a mulher que conta. Isso pode acontecer com homens, mas eu vou falar só de mulheres, porque é o meu Tem setor, vontade de né? fazer xixi e não dá tempo pra chegar no banheiro. Exatamente. Tem vontade e não dá tempo. Então, assim, quando pensa, já está vazando. Acorda de noite com vontade e vai fazendo Um trilho. um trilho até o banheiro. Um rastro. Um rastro. Chega no banheiro, não consegue tirar a roupa, antes disso já se molha. Então, assim, essa é a incontinência de urgência. Essa é a pior, se tu pensar, não? Não tem pior. Depende, não tem uma pior que a outra. Tanto que, assim, a mulher pode ter a incontinência só a de esforço, ela pode ter só a de urgência e ela pode ter as duas juntas, Sim. que então a gente chama de incontinência mista. E quando ela tem incontinência urinária mista, por onde a gente começa a tratar? Pela que estiver incomodando mais. Às vezes, ao resolver a que está incomodando mais, a outra melhora bastante. E às vezes a gente precisa resolver a que está incomodando mais e, num segundo momento, resolver a outra também. Né? Então, para a incontinência urinária de esforço, a gente precisa geralmente de uma cirurgia. Sim. Porque é um problema na sustentação do canal da bexiga. Tá frouxo. Da uretra. Eu vou mostrar aqui meu modelo que fica mais fácil. Acho que eu vou tirar a plantinha da frente aqui, vai ficar melhor. Então, aqui eu vou abrir. Voou meio útero agora. Meio útero voa. A gente tem o útero, canal vaginal, a bexiga com o seu canal, que é a uretra, e o reto. Gente, aqui é a vulva, ó. Aqui é a vulva. Vulgarmente chamada de perereca. Os lábios, grandes e pequenos lábios, é a entrada da vagina. Então, na incontinência de esforço, geralmente a sustentação do canal. Faz uma que tá valsalva na alterado, tosse faz ou na risada, uma pressão aumento na de barriga. pressão dentro da barriga. E esse canal, a sustentação dele está afrouxada e ele não dá conta. Ele abre, desce e aí, então vaza a urina. E aí o que se faz? Se colocam pequenas telinhas, né? Eu até trouxe uma aqui, cirurgicamente, que são essas fitinhas de tela que a gente coloca por baixo da uretra. Com ponto, gente. Com ponto. Se abre um cortezinho dentro da vagina. Da vagina. E traciona. Localiza a uretra, coloca essa fitinha por baixo.
Ela não e vai por fica. pressão, né? É a cicatrização dela que segura, né? Ela não É a vai... fibrose que faz ao redor dessa fita. Exatamente, não vai em nenhum ponto Nessa nessa tela. O organismo reconhece que isso não é dele e Faz uma reação faz inflamatória ao uma redor. reação ao redor e vai colocando células de cicatriz. Com isso, reforça. Então, a tela, ela serve como um molde para a cicatriz que o organismo vai provocar depois. E com isso, firma o canal. Então, quando essa mulher volta a tossir, espirrar, fazer um esporte, tem uma No sustentação. pós-operatório, elas não podem tossir, então. Pode, Não tem problema? não tem problema. Não mexe a tela? Não. O que ela não pode é fazer esforço. Tá, e essa técnica aí, mudou de nome ou é da mesma época que eu estava na faculdade, chamada sling? Sim, sling é a tela. Porque sling, a tradução é tipóia. É um apoio, né? É como uma tipóia de um braço quebrado. Ela serve para fazer o apoio Do canal. do canal. E as pessoas chamam muito a incontinência urinária de bexiga caída. Mas existe sim a bexiga caída. Exatamente. Não Eu é ia a mesma dizer- coisa a bexiga caída da incontinência urinária, Não. em alguns casos. A bexiga caída é quando há alguma falha na parede que divide Sustentação. a vagina da bexiga e com isso, num esforço, a bexiga Se projeta em se direção projeta para à dentro vagina. da vagina. Então a mulher pode perceber uma bola saindo pela vagina num momento de esforço, né? E isso é a bexiga caída. Pode cair o útero também. Existe o útero caído. Isso é uma Ele pode frouxidão cair ligamentar generalizada das regiões. em vários Do baixo graus ventre. É isso no- que se fala? do assoalho pélvico. Tá, isso. Vulgarmente eu falei errado. Do assoalho pélvico. Então, esse útero pode ficar com os ligamentos tão frouxos, perder tanto a sustentação que ele vai parar do lado de fora. Isso por gestações, por velhice, envelhecimento. Várias Trauma. coisas, tudo isso. Gestações, partos traumáticos, quanto mais traumático o parto, maior é o risco. Vai destruindo tudo. História familiar. Tem gente que nasce Genético. com um colágeno muito mais frágil. Então, um esforço nem tão grande pode fazer isso. Tossidoras crônicas, fumantes, asmáticas, Caucasianos são mais? as mulheres brancas mais. Tem a pele mais fina, né? Musculatura mais fina. Isto. É menos comum a gente ver em negras esse tipo de prolapso. A estrutura do músculo, da pele é A gente diferente. sabe que é diferente. E a configuração de bacia para parto e tudo mais, isso tudo pode fazer com que o esforço seja maior. Quem tem constipação crônica, evacuações Com muita difíceis força, a vida toda, dilata. trabalho pesado. Aqui é muito comum pessoas que trabalharam na lavoura, né, serviço pesado, carregando Peso, coisa, arrancando a aipim da terra. né? Então, isso tudo auxilia. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco, você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem.
Voltando então dos nossos apoiadores, eu estou aqui no bloco sobre incontinência urinária com a minha amiga uroginecologista, cirurgia uroginecológica, então vamos pensar assim, melhor colocando as palavras, Maria Gilca Scherer. Nós paramos agora há pouco sobre tratamentos de incontinência urinária e falamos de urgência. Da desforço. Da desforço. Esforço. Voltamos agora então ali onde parastes falando sobre os prolapsos. Os prolapsos. A bexiga caída, Isso. o útero caído, e a mesma coisa pode acontecer com o intestino. Que ele entra para dentro da vagina. Ele faz uma força para dentro da vagina e acaba, às vezes, se projetando para o lado de fora, Que rompe as dificultando fibras. a evacuação. Assim como a bexiga, às vezes, está tão caída que ela dobra o canal e a mulher tem dificuldade para urinar. Então, isso é Isso tudo também popularmente dá chamado de dor bexiga na relação caída. sexual. Às Muito. vezes impede, Dispareunia. inclusive. Às vezes impede, inclusive. Né? Dificulta. Ter bexiga caída não necessariamente inclui incontinência urinária. E pode-se ter incontinência urinária sem ter bexiga caída. Sim. Tá? Então, precisa ser feito um bom exame físico e uma boa anamnese, uma boa história para entender o que essa mulher está apresentando, para saber como resolver, né? E é importante que se ela tiver, por exemplo, um intestino caído, que é uma retocele, que a gente corrija na mesma cirurgia em que se vai corrigir a incontinência Isso é urinária. a dedicação que tem feito hoje em dia. Exatamente. São correções, então, do assoalho pélvico. Do assoalho pélvico. Tanto faz que seja da bexiga, do útero Ou do intestino, que estão relacionados para dentro da vagina. Exatamente. Estão relacionados a prolapsos, a desconfortos nessa área. E é muito importante que se corrija todos os defeitos numa mesma cirurgia. Uma porque também vai submeter a paciente a uma cirurgia só, né? E outra porque se a gente corrige uma parte e não corrige a outra, é possível que aquela parte não corrigida fique pior do que estava antes. Sim. Então, E essa cirurgia, ela se baseia em cirurgias com pequenos cortes dentro da vagina. Dentro da vagina. É do grupo das cirurgias minimamente invasivas. Não corta a barriga. Na grande maioria das vezes, não há corte na barriga. E nem vídeo na barriga. Não há necessidade. A maioria das cirurgias, quase totalidade, é tudo feito pela vagina. A não ser que essa mulher já tenha sido operada 2, 3 vezes, que às vezes acontece, e aí então assim não adianta fazer mais do mesmo. Aí tem que se procurar técnicas alternativas. Mas com isso telas maiores e outro tipo de cirurgia. Aí são as exceções. Na regra, especialmente na primeira cirurgia, o correto é a gente devolver a anatomia, procurar os tecidos que estão lesados e colocar as estruturas no seu lugar. Então, isso a gente está falando dos prolapsos, que são o que a gente diz que está caído, e da incontinência de esforço. Mas quando a incontinência for de urgência, não é com cirurgia que se resolve. Então a gente resolve urgência, a gente com falou no primeiro bloco para o pessoal que não pegou. medicação. É quando a pessoa tem vontade de fazer xixi e não consegue não dá tempo. Não dá tempo. Então, essa paciente que não é que não dá tempo. Não chega a tempo. Não chega a tempo no banheiro. Exatamente. Se urina perna abaixo. Exatamente. Então, para essa, a gente usa medicação. Existem vários tipos de medicações e a gente vai adequar ao perfil da paciente, as doses, aquilo que ela precisa, né? Algumas mais... Pode até fazer uma associação de medicações, conforme o caso for muito grave. Outra coisa que se usa muito nessa área é fisioterapia. Aí vem da multidisciplinaridade nas terapias que eu sempre incentivo. Isso, a fisioterapia de assoalho pélvico feita também por um fisioterapeuta especializado, que vai ter várias técnicas para colocar, ajuda muito. Não vai curar um grande prolapso, mas ajuda, inclusive, num grande prolapso, essa mulher aprender a mexer a sua musculatura, a contrair, a relaxar, porque às vezes está tanto tempo aquele prolapso ali funcionando mal, que ela nem sabe mais como é que seria o normal. Então, reabilitar essa musculatura, a gente utiliza muito a academia do assoalho pélvico.
A gente usa muito o trabalho da fisioterapia, né? Hoje em dia existem técnicas modernas, por exemplo, o laser para incontinência urinária, que daí não é nem cirurgia, nem medicação, é aplicação de laser. Existe, sim. Para fazer uma lesão em certo ponto ou é laser de baixa frequência? É um laser de baixa frequência, empregado nas laterais da uretra, né? Tem o jeito correto, os pontos corretos de ser aplicados. Ele só serve para incontinências leves. E ele tem um tempo E tem um tempo de duração. Em geral, em torno de 1 ano. E aí tem que ser reaplicado. Algumas sessões de novo. Em geral, 3 sessões, com um intervalo de Isso 30 dias. Não, eu ainda não faço essa parte. Mas sim, no exterior a gente já tem medicações que se injeta diretamente contra a uretra, fazendo uma almofadinha ali para fixar. Tipo o ácido hialurônico? Coisas parecidas com isso, mas no Brasil ainda a gente não tem isso para uso comercial, né? Mas já existe, então, no futuro, daqui a pouco a gente vai ter. Vamos brincar que daqui a pouco chega lá, porque para enfeitar as partes o pessoal está usando já ácido bastante, hialurônico. Tem bastante. Para harmonizar. Isso tem bastante. Então, mas aí são substâncias específicas, são os agentes de preenchimento que se chamam, Sim. né? Então, é isso, a gente tem muita coisa para fazer. De urgência tem que tomar remédio. De urgência, remédio. E nem sempre, né, a urgência está relacionada só com a incontinência, com a perda. Os transtornos emocionais fazem uma relação com isso também, né? A gente não vê sair só na mulher madura, que nem eu vou falar. Tu vê isso também muito em criança, né? Sim, sim. Por exemplo, criança com histórico de enurese, que é fazer xixi na cama até dormir. mais tarde, tem uma relação maior com incontinência de urgência numa idade madura, né? E aí, assim, a menopausa, com a perda dos hormônios, perde-se também hormônio na mucosa vaginal e na mucosa da uretra por atrofia. A musculatura Isso piora. Às vezes, basta que a gente faça uma correção correta dessa atrofia, que já melhora bastante. Mas correção com remédios. Com remédio, com cremes, com medicações, né? Tem mudança de hábito de vida. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, que toma remédio para dormir e que toma 1 litro de chimarrão às 6 da tarde... vai se mijar, no bom português. Não vai atravessar a noite seca, com certeza. Vai ter que ir no banheiro. Então a gente vai mudar alguns hábitos de vida, o uso de alguns líquidos irritantes, passa tomando café o dia todo e vai ao banheiro, tem que ir ao banheiro de meia hora. Sim, tem um líquido irritante caindo sempre na bexiga. Então tem muita coisa que a gente tem que conversar numa consulta e às vezes uma consulta não é suficiente. Algumas vezes precisa de exames para complementar. Infecções urinárias podem dar, de repente começou a perder urina e não perdia antes. Pode ser uma infecção urinária. Aí é importante, quando são coisas mais crônicas, daí falando em infecção urinária, lembrar do Zuro daí, né? Sim. Aí não podemos esquecer deles. Sempre... Sim, a gente trabalha muito em conjunto, né? Muito em conjunto, com o uro, com o procto, com o fisioterapeuta. A gente é um conjunto de coisas, geralmente de gente que gosta de trabalhar nessa área, né? Porque não é todo mundo que curte essa especialidade. Essa é a vantagem da medicina também, a gente pode escolher várias áreas para trabalhar, né? Eu estou bem longe da tua. Assim, eu não entendo nada da tua, então tá tudo certo, né? Acho ótimo que alguém faça o que tu faz, porque isso me isenta de ter que fazer. Isso é uma evolução da medicina, né? Mas tem muita coisa para fazer, desde que a pessoa procure, entenda que não é normal, né? Que esse desconforto todo pode ser amenizado. E sim, vá, procure seu médico, faça uma avaliação. Se o seu ginecologista não atua nessa área, não tem o conhecimento todo, porque às vezes se dedica a outras coisas, sabe para quem encaminhar. Busca informações. Busca informações. Numa cidade do tamanho da nossa, ou numa região pequena como a gente mora, é fácil que a gente se conheça. Então eu sei para quem encaminhar determinados casos, outros colegas me encaminham esses casos, e assim a gente troca experiências, né? Mas dá para ajudar muito. E olha, o contingente de mulheres com problemas nessa área se estima de 30% a 50%. Dá isolamento social, né? A pessoa só quer ficar em casa. Com certeza.
Eu lembro sempre de um caso de uma paciente que ela não ia mais na missa e a tristeza dela é que ela não ia na missa porque ela não conseguia mais levantar e sentar e ajoelhar na hora. Se fazia perda. É porque ela perdia urina Essa fazendo precisa isso. cirurgia. Essa é um caso Sim, de cirurgia, foi feita né? a cirurgia nela. Porque é por esforço. Por esforço, e era por pequenos esforços. E a felicidade dela é que agora ela podia ir à missa, então. São coisas simples, né, que as pessoas não percebem, é qualidade de vida, né? Ninguém morre de incontinência urinária, ninguém morre de bexiga caída. Mas incontinência urinária pode aumentar a chance de fazer infecção urinária. Ah, sim, com certeza. Mas a qualidade de vida fica muito ruim, né? Sim, fica restrito ao vaso sanitário. Uma brincadeira, mas É a pessoa que já não quer mais viajar com as amigas, por exemplo, como é que vai ficar num hotel com uma se parece a o ronco. coisa é desse As pessoas jeito. falam do ronco assim. Como é que eu vou ficar com minhas amigas se eu não deixo elas dormir? Exatamente. Triste isso. Então, a gente tem como ajudar. Isso é que as pessoas têm que saber que tem o que fazer, né? Tu acredita que nós já estamos chegando basicamente no final do bloco já? É que tem muito para falar e é muito bom esse assunto. A gente tenta sintetizar aqui no programa, né? Para que as pessoas, como eu falo sempre, tentar entender e ganhar conteúdo, ganhar qualidade de conteúdo de uma maneira simples. Quem assistiu esse nosso programa já vai ter aprendido diretamente muita coisa. Maria Gilca, está à disposição aí, deixar teus comentários, teu contato, quem quiser te procurar, que tu é uma cirurgia uroginecológica e ginecologista, que não faz mais obstetrícia depois de quantos anos, né? 35. 35 anos fazendo nenês virem ao mundo. Exato. Então assim, eu acho que um recado final, digamos assim, é isso, né? Entenda que não é normal perder urina, não é normal ter uma bola saindo pela vagina, como as pacientes chegam comentando, e que tem o que fazer, né? Que tem ajuda e que os tratamentos funcionam. Principalmente isso, que um outro medo é que não vai funcionar. Não, os tratamentos funcionam, sejam eles cirúrgicos ou medicamentosos. E, bom, vou deixar meus contatos. Por favor. Né? O consultório, tem consultório em Novo Hamburgo, é 3593-9215 e o nosso WhatsApp é 994-55-1885. E agradeço a oportunidade. Eu te agradeço mais uma vez pela vinda, agradeço vocês pela paciência, espero que vocês tenham aproveitado, mandem suas dúvidas para que cada dia possamos enriquecer mais o programa e não se esqueça, saúde não é brinquedo. Tchau, tchau, gente, até o próximo. Tchau. Unimed Vale dos Sinos, cuidar de você, esse é o plano, apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.